A104. Negra com tatuagens vendendo cajus. Aquarela sobre papel 15,7 por 21,6 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Carimbo aplicado no século XX por Roberto Reimann. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, a bonita negra tatuada vendendo caju, nas escadarias à beira-mar, se parece com o último rosto dos 16 desenhados por Debré na prancha 22 do volume 2 de seu livro. Entre as diferentes nações africanas representadas ali, ele corresponde ao de Angola, negra livre quitandeira. Ela traz à cintura uma penca de balangandãs com uma figa, um chifre de marfim e frutos que parecem de ouro. A penca presa na cinta é um dos símbolos das negras de ganho e as tatuagens em X no braço podem ser um símbolo do candomblé. No segundo plano, duas negras estão conversando. Tanto a que está em pé levando abóboras e melancias com uma galinha na mão, quanto a sentada possuem penteados com contas de vidro que aparecem na mesma prancha e, segundo Debré, são benguela e escrava vendedora de frutas penteada com miçangas. Ao fundo aparece a ilha-fortaleza de Laje, situada à sena perto da antiga ponta do calabouço. O fruto do cajueiro é, segundo Debré, de consistência mole e coberto por uma casca espessa cor de enxofre, contendo um sumo adocicado ligeiramente acidulado com perfume de laranja, ou melhor, de resina, bastante acentuado, muito refrescante, come-se cru e, ao que se dizem, combate a sífilis. O refresco feito com esse fruto, embora de gosto muito agradável, deixa certo amargor na língua. A105. Barbeiros ambulantes. Aquarela sobre papel 18,7 por 23 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Relegados, é verdade, ao último grau da hierarquia dos barbeiros, esses fígaros nômades sabem, entretanto, tornar sua profissão bastante lucrativa, pois, manejando alternadamente com habilidade a navalha e as tesouras, consagraram-se ao serviço dos galanteios dos negros, igualmente apaixonados em ambos os sexos pela elegância do corte de seus cabelos. Seguindo com sagacidade o espírito do ofício, são vistos flanando desde a manhã nas praias, nos pontos de desembarque, no cais, nas grandes ruas, certos de encontrar assim essas utilidades entre os negros de ganho, mensageiros públicos, pedreiros, carpinteiros, marinheiros, remadores de pequenas embarcações. Um pedaço de sabão, uma bacia de barbeiro de cobre, quebrada ou ao menos amassada, 2 navalhas e um par de tesouras embrulhados num lenço velho à guisa de maleta. Tais são os instrumentos com que esses jovens barbeiros se contentam. Alguns, muitas vezes mais hábeis, dotados mesmo do gênio do desenho, distinguem-se pela variedade que sabem dar ao corte de cabelo dos negros de ganho, sobre a cabeça dos quais desenham compartimentos muito pitorescos. Vagabundos na aparência são, no entanto, obrigados a comparecer 2 vezes por dia ao seu dono-senhor para fazer sua refeição e dispor do fruto de seu trabalho. A cena desenhada aqui se passa nas proximidades do Largo do Palácio, perto do Mercado do Peixe. 2 negros de elite são sentados no chão. A medalha daquele que está ensaboado indica seu emprego na alfândega. Ambos aguardam, numa imobilidade favorável aos seus barbeiros, um momento quando lhes retribuirão a habilidade
com a módica importância de 2 vinténs. A106. Cirurgião negro colocando ventosas. Aquarela sobre papel 14,7 por 20,6 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, Out, 1826. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, um médico negro tão fanfarrão no Rio de Janeiro quanto os nossos brancos empíricos na Europa emprega sua habilidade de se fazer respeitado por seus compatriotas que lhe veneram como a um sábio inspirado, pois ele tem o cuidado de enriquecer suas receitas com uma espécie de maravilhas. E, por esses sortilégios, desfigura ou mascara o simples curativo que todos os seus doentes já conhecem por tradição. Mas como ele é cirurgião, eu o represento aqui como aplicador de ventosas e portando um dos aparelhos. Em cada bairro da cidade há um cirurgião africano cujo gabinete de consulta, renomado, está instalado sem cerimônia à porta de uma venda, mercearia. Generoso consolador da humanidade negra, dá suas consultas gratuitas. Mas como os remédios prescritos sempre têm alguma preparação sábia, fornece os medicamentos mediante pagamento. E, enfim, para promover seus altos conhecimentos, também vende talismãs curativos em forma de amuletos. Citarei aqui apenas o pequeno cone misterioso feito de chifre de boi, preciosa joia de 6 linhas de altura, que se pendura ao pescoço para preservar das hemorroidas ou das afecções espasmódicas, etc. Mas me contenho e passo em silêncio 1000 outras propriedades desse gênero. A cena se passa perto da casa do cirurgião, situada perto de uma grande praça. A negra, mulher do sábio aplicador de ventosas, considera com o sangue frio habitual o número de doentes das quais aguarda o pagamento. Suas crianças brincam na soleira da porta, em cujos batentes estão pendurados os chapéus de palha e cestos, paneiros, fabricados pelo doutor nos momentos de folga. O cirurgião, grotescamente vestido, usa no pescoço um pequeno cavalo marinho, amuleto sagrado que, aos olhos de seus clientes supersticiosos, transforma mesmo seu boné em um barrete de doutor. A107. Vendedor de pó de sapato e vendedor de tripas. Aquarela sobre papel 16,2 por 21 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, os envelopes contendo pó de sapato ou negro de fumo se parecem com os envelopes de papel usados para a venda de poções de tabaco. Trata-se aqui do pó de sapato, uma substância que não ocorre na natureza, devendo ser produzida pela queima incompleta de materiais que contenham derivados de carbono. O processo pelo qual se faz o pó de sapato é semelhante àquele que dá origem à fuligem em lamparinas. O resultado é um pó escuro produzido pela fuligem ou pela queima do marfim, resíduos do piche alcatrão e outras resinas, e que entram na composição da graxa, sendo usado na fabricação de tinta nanquim, empregado também nas brincadeiras carnavalescas do intrudo. Foi, aliás, para atender às necessidades da indústria de tintas que o pó de sapato começou a ser fabricado em escala industrial a partir da segunda metade do século XIX. A108. Negros vendedores de linguiça. Aquarela sobre papel 15,6 por 21,5 centímetros, assinada e datada embaixo, à direita, J. Debré, Rio de Janeiro, 1826.
Procedência: François Debré Paris, Madame Maurice Paris, Roberto Reimã Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Obrigatório no Brasil, como em todos os países quentes, para realçar o preparo dos comestíveis, é o hábito diário nas cozinhas comuns e em todas as casas de pasto, traiteur de linguiça, espécie de linguiça muito seca, sem gordura e muito apimentada, que se combina com diferentes legumes e com carne de vaca para fazer o caldo gordo. Dos 2 negros que supostamente pertencem a um salsicheiro, um carrega suspensas em uma vara as linguiças prontas para venda, enquanto o outro, de volta de um matadouro de porcos, transporta para a casa de seu dono tripas preparadas para servir de invólucro as linguiças, muito parecidas com aquelas da Itália, mas sem a folha de louro picada. O lugar representa uma praça irregular na extremidade de um dos bairros do Rio de Janeiro. A109. Negra comprando arruda para se preservar do mal-olhado. Aquarela 15,6 por 21,6 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência: François Debré Paris, Madame Maurice Paris, Roberto Reimã Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. É a superstição que mantém em voga a erva de arruda, espécie de talismã muito procurado que se vende todas as manhãs nas ruas do Rio de Janeiro. Todas as mulheres de classe baixa, da qual as negras representam 5/6, consideram a arruda um preventivo contra os sortilégios. Por isso, tenham cuidado de tê-la sempre com elas, seja nas pregas do turbante, nos cabelos, atrás da orelha ou mesmo nas narinas. As mulheres brancas usam-na em geral escondida nos seios. Segundo a crendice, o chá dessa planta causaria esterilidade e provocaria o aborto. Triste reputação que aumenta ainda mais sua procura pelo povo. A cena se passa no Rio de Janeiro e retrata um vendedor de arruda, escravo de uma rica fazenda, trazendo dos arredores da cidade uma grande quantidade de ramos, conservados frescos na água contida na vasilha que leva sobre a cabeça. À esquerda, uma negra bem vestida, de samburá no braço, já apanhou sua provisão de arruda e guarda uma parte para uma amiga. Encarregada de abastecer a cozinha dos senhores, prudentemente começou por comprar o talismã que vai favorecer, sem dúvida, o benefício ilícito que deseja obter das aquisições do dia. A segunda, à direita do vendedor, filha de uma negra quitandeira livre, mais ingenuamente compra certa quantidade para dividir com sua mãe, enquanto a terceira, ao contrário, mulher intrigueira e faceira, como bem se nota por sua roupa, cobre-se toda de arruda, nas pregas do turbante, nos cabelos, nas orelhas e nas narinas. De pito na mão, a quitandeira intrigueira, confiante em suas artimanhas, agora espera passar um bom dia. A110. Banha de cabelos bem cheirosa. Aquarela sobre papel 15,8 por 21,9 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice Paris, Roberto Reimã Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré faz uma referência à precaução com o cabelo da mulher no Brasil. Ainda em 1787, o médico inglês John White, que viajava na primeira frota com prisioneiros para a Austrália, fica surpreso com a elaboração dos penteados no Rio de Janeiro. Estava eu um dia em casa de um brasileiro rico, a quem dei a notar a surpresa que me causava a prodigiosa quantidade de cabelo das senhoras do Brasil.
Acrescentei que me parecia impossível crer que fossem naturais. Para dissuadir-me do erro, chamou a mulher e, desfazendo-lhe o penteado, me fez ver que as tranças atingiam o solo. A pomada para cabelo, preparada com substâncias aromáticas, era usada para tornar lustrosos e assentar os longos cabelos das brasileiras. Debré, como sempre, procura dar a maior informação possível sobre o tema. O asseio da jovem negra que vende a banha de cabelo bem cheirosa revela, por exemplo, o tipo de penteado que permitia a pomada. Já as luso-brasileiras faziam elaborados coques à chinesa, ao qual adicionavam flores, no que eram imitadas pelas mulheres negras em seus arranjos. Estas não costumavam sair com a cabeça descoberta ou sem acessórios na arrumação de seus cabelos. Na iconografia produzida pelo pintor de história, fica patente que as cabeleiras ora estavam cobertas, ora demonstravam o zelo com que eram arrumadas, trazendo sempre alguma decoração. A111. Aluá, limões doces e cana-de-açúcar, os refrescos usuais nas tardes de verão. Aquarela sobre papel, 15,3 por 21,2 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Há, como se pensa sem dúvida no Rio de Janeiro, durante o excessivo calor do verão, um grande consumo de bebidas refrescantes, principalmente do econômico aluá, arroz macerado e açucarado, o néctar da classe pouco abastada. Vem em seguida a lima, limão doce e a cana-de-açúcar, vegetais aclimatados que oferecem, nessa época, o socorro benéfico de seu suco em plena maturação. Essas vendedoras de aluá se destacam por sua elegância, ou, ao menos, pela adequação de seus trajes necessariamente proporcionais à fortuna de seus senhores. O aluá, bebida muito refrescante, é uma água de arroz fermentado, ligeiramente acidulada, algo açucarada e muito agradável para beber. Para estabelecer seu comércio, basta essa vendedora possuir um pote de barro, um prato e uma grande xícara de porcelana, e, enfim, um coco com cabo de madeira, espécie de colher e ao mesmo tempo medida de capacidade que lhe serve para tirar do pote de barro a quantidade de bebida suficiente para encher a xícara, que é vendida a R$ 10. O limão doce, lima, é uma espécie de bergamota cuja casca muito grossa contém uma grande quantidade de óleo essencial, de um odor forte e agradável. Mas seu miolo, ao contrário, inodoro e aquoso, é agradavelmente açucarado somente no seu ponto de perfeita maturação, pois, de outro modo, é insípida ao paladar. Se a vendedora de aluá acrescenta ao seu comércio a venda da cana-de-açúcar, ela a vende cortada em pedaços, chamados cana em rolos, preparação bem adequada para espremer mais facilmente o suco. Raspados e inteiramente livres de sua casca fibrosa, colocados na água fresca, até que, enfim, amarrados em feixes de 7 ou 8 pedaços, são vendidos a R$ 10 cada um. A112. Preta vendendo milho verde. Marchand do milho sec et vert. Aquarela sobre papel, 15,2 por 21 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1820. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. No Brasil, cultivam-se com sucesso várias espécies de milho, blé de Turquie. Tornado o principal alimento do homem em certas províncias do interior, esse milho tinha também que se tornar uma das principais aventuras de seus cultivadores, cujo maior número se encontra nas províncias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
No Rio de Janeiro, importa-se também muito milho seco para a alimentação dos cavalos, burros, gado e aves. O milho colhido nas roças das redondezas e trazido ainda verde para a cidade serve como uma forma de regalo para os escravos e seus filhos, que o compram nas praças e nas ruas, seja assado sobre carvão, seja em pipocas, grãos aquecidos em panelões de barro ou, ainda mais miseravelmente, em um caco de pote. Os selvagens, ainda mais despachados que os vendedores do Rio de Janeiro, preparam as pipocas simplesmente jogando-se os grãos de milho verde nas brasas. Mas a suavidade dessa iguaria, agradável quando se come quente, é muito diminuída pelo inconveniente de se ter de mastigar muitas partículas de grãos incrustadas nos poros dessa farinha ressecada. Enfim, muito mais convenientemente preparados, os grãos verdes de milho temperados como as ervilhas são servidos sobre as mesas dos ricos fazendeiros das províncias do interior. A113. Carregadores de capim. Le Porter du Capin. Aquarela sobre papel, 15,5 por 21,6 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Encontram-se também nos mercados próximos das praias vendedores de sapé e de capim seco, com os quais vão se abastecer os tapeceiros para evitar o monopólio dos mascates. O sapé é uma planta aquática de haste mais fina do que o caniço. Ela vem em maço, feixe, composto de 12 molhos, que se vende a uma pataca, 2 francos. Os tapeceiros, no Rio de Janeiro, também utilizam capim seco para preencher peças menores, como almofadas e etc. O capim é uma erva mais fina e mais comprida que o sapé. Vende-se em feixes estreitos e alongados, com aspecto de uma palmeira de 6 pés de altura por 5 vinténs. A cena representa aqui uma vista tomada do Caminho Novo de São Cristóvão. O burro carregado e o carro de boi se encontram em uma replanta de capim, que se estende até a estrada. Outros 2 negros parados trazem de volta a enorme vara que serve de sustentáculo ao molho piramidal, aqui reproduzido no primeiro plano. A114. Negros vendedores de carvão. Aquarela sobre papel, 15,5 por 20,6 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Dou uma ideia desse comércio. O lugar da cena é o ponto de desembarque de carvão de lenha na praia Dom Manuel. A barca atracada na praia pertence ao proprietário de carvão estabelecido sob sua tenda, recoberta de esteiras e uma vela, deitado atrás da 4ª fileira de jacás, aguarda possivelmente a cobrança do carvão mascateado por seus escravos na vila. Um destes, bem carregado, parte para a cidade, enquanto o outro, parado e já conduzindo seus paneiros vazios, vem buscar nova carga. Segura na mão seu marimbá, instrumento africano que encanta suas horas vagas durante a jornada. A115. Vendedor de cestos. Cestier. Aquarela sobre papel, 16 por 22 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. O cesto brasileiro é um enorme trançado de vime
que o negro coloca sobre sua cabeça para transportar toda espécie de objetos. É a esses negros comissionados que passeiam com um cesto na cabeça e a rodilha pendurada a tiracolo ou em turbante que se dá o nome de negros de ganho. Espalhados em bandos pela cidade, apresentam-se tão logo surge alguém à porta e se tornaram logo indispensáveis. De fato, o orgulho e a indolência do português considera de antemão desprezível, no Brasil, quem na rua se mostra com um pacote nas mãos, por menor que seja. Essa exigência era tão comum à época de nossa chegada que vimos um dos nossos vizinhos no Rio de Janeiro retornar pomposamente, seguido por um negro cujo enorme paneiro não continha, naquele momento, mais que um bastão de cera para lacrar e 2 penas novas. As mulheres não recorrem jamais aos serviços desses comissionados, porque nunca saem sem ser acompanhadas de 1 ou 2 negras encarregadas de portar seus pequenos pacotes ou mesmo somente seu lenço. O desenho representa um fabricante de cestos. Ele vem trazer à cidade o fruto de suas horas de lazer na casa onde é escravo. Suas roupas compõem-se, segundo a moda, de um amplo calção de algodão fixado por um cinturão de sarja de lã. Usa a camisa enrolada em volta do corpo e amarrada por trás de um modo a deixar pendente a extremidade das mangas. Seu gorro, que substitui o boné de lã, é realmente escocês. É um resto do uniforme militar de um destacamento de tropas escocesas trazido ao Rio de Janeiro a serviço do imperador e liberado para venda pouco depois de sua chegada. A guirlanda de folhas leves, que se poderia tomar por um enfeite selvagem e inútil, tem, no entanto, a dupla utilidade de resguardar do sol parte do peito e propiciar ao mesmo tempo um abano ao menor sopro de vento. A116. Pita recolhida para a fabricação de cordas. Aquarela sobre papel 16,8 por 23,4 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J. B. Debré, 1823, Rio de Janeiro. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Do lado oposto e sobre o último plano projetam-se os grupos de piteiras, aloés, planta gigantesca de 8 pés de altura adaptada no Brasil nas partes nuas dos rochedos de granito e cujas folhas negras enrugadas são utilizadas depois de bem secas ao sol. Essas folhas são vendidas em maços pelas quitandeiras. A fim de usá-las, inicia-se por amassá-las a golpes de marreta. Em seguida, são desfiadas em tiras de 1 dedo de largura, depois subdivididas ao infinito e então podem substituir o uso da corda média, do barbante e mesmo do fio. Essa liga cheia de seiva, de força e de uso universal resiste perfeitamente à umidade. Sob o nome de pau de pita, utilizam ainda o caule fibroso do cacto de raqueta, árvore muito comum nas sebes vivas. Cortam-no quando tem 3 ou 4 pés de altura. Essa madeira leve, feixe de filamentos sedosos e esbranquiçados, substituem as guarnições de cortiça nas caixas de insetos dos naturalistas. Os viajantes utilizam-na também para manter o fogo durante vários dias, o combustível mesmo entre os índios. A117. Desembarque de telhas. Débarquement de Tuiles. Aquarela sobre papel 14,1 por 21,2 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, J. B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. A predileção por construções, que aumenta diariamente a extensão da cidade do Rio de Janeiro, provocou o estabelecimento sucessivo de numerosas fábricas de telhas e tijolos, cuja compra é garantida.
algumas alcançaram mesmo um grau de aperfeiçoamento na preparação de seu barro, cuja mistura, outrora composta de uma quantidade muito grande de areia, tornava os produtos fracos, esponjosos e pouco duráveis. Os fabricantes, bem ou mal, conservam o mau hábito de curar muito pouco a sua cerâmica. As olarias, quase todas situadas à beira de pequenos rios afluentes da Bahia, possuem barcos e escravos marinheiros para exportar seus produtos ao Rio de Janeiro, sobre vários portos afeitos ao seu desembarque. A telha, de forma cilíndrica, tem 2 pés de comprimento por 1 pé e 4 polegadas de largura, e se vende na praia de 18 a 25 francos o milheiro. Do porto à obra, o transporte se faz por pequenas charretes, ou mais seguramente para evitar refugos na cabeça dos negros. Assim, as ruas são muitas vezes obstruídas por esses comboios compostos pelo menos de 30 a 40 negros cada um, portando 9 telhas na cabeça e caminhando em fila. A118. Vendedores de sapé e capim seco. Aquarela sobre papel, 15,5 por 21,7 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Desde 1817, a cultura do capim da Angola, nas cercanias do Rio de Janeiro, tornou-se um excelente negócio, crescendo a cada ano em razão da ampliação do luxo nessa capital. A tal ponto que, 2 anos depois, já se via vegetar o capim sobre toda a parte inferior das colinas circunvizinhas, desde Botafogo até o Engenho Velho. Essa grama, espécie de relva colossal, feno verde muito aquoso, pouco substancial, é transportada à cidade em enormes molhos piramidais, cuja alma é uma vara comprida, pesado fardo que um negro sozinho pode portar sobre sua cabeça. São vendidos a 2 vinténs, 5 sous. Nas casas abastadas, esse fornecimento regular se faz por assinatura. A venda de capim cessa às 10 horas da manhã nas ruas e não se prolonga senão no mercado da Praça do Capim e em alguns outros lugares afeitos a esse gênero de suprimento. Já se viu, em tempo de seca, triplicar o preço do capim, que, em compensação, 3 a 4 dias de chuva bastam para que se obtenha um novo corte. Para compreender o grande consumo desse feno artificial, basta observar que a totalidade dos ricos comerciantes reside nos subúrbios, comparáveis à Chaussée d'Antin de Paris, onde muitas famílias têm carruagem, os rapazes andam a cavalo e mesmo na estrada se encontram pequenos cavaleiros, crianças, montados em potros e puxados pela rédea por criados. Além disso, muitos negociantes ingleses usam o cabriolé ou andam a cavalo, e ter-se-á a ideia da quantidade de cavalos em circulação. A119. Negro carregando samburás. Samburá. Aquarela sobre papel, 15,5 por 21,6 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Outro negro da roça caminha em sentido inverso no corte do plano, vestido com sua melhor roupa, aproveita a folga do domingo para levar à cidade uma provisão de paneiros fabricados durante suas horas de lazer. Essa espécie de cesto de alça comprida, chamada samburá, é a única que se carrega no braço e se fabrica com taquara grande ou pequena ainda verde, cortada em tiras aplanadas. Suas abas variam de 4 a 16 polegadas de altura, mas sua forma é sempre a mesma, a de um retângulo. O preço varia segundo as dimensões. As médias valem de 3 a 8 vinténs
e pelas maiores pagam-se até uma pataca, 2 francos. Encontramos na vestimenta do carregador o boné vermelho habitual, com a diferença que as orelheiras são abaixadas, e no restante de seu mais belo traje revela-se toda a decência exigida na cidade. A120. Vendedor de palmitos regressando da floresta. Aquarela sobre papel 16,1 por 21,2. Assinada e datada no centro, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. A árvore conhecida no Brasil sob o nome de palmito é uma palmeira coqueiro que leva seus frutos a 2 ou 3 pés abaixo da inserção de suas palmas. O centro desse caule, mais compactado e reduzido a um volume de 1 polegada de diâmetro, oferece uma substância algo fibrosa, análoga àquela do miolo da alcachofra, cujo sabor também lembra. Essa parte do palmito, preparado como o cardo europeu, é servida em todas as mesas do Rio de Janeiro. De abril até o fim de junho, muitos vendedores oferecem o pacote de 12 a 15 caules de palmito por 1 ou 2 patacas, de 2 a 4 francos. Os índios comem o coração do palmito, seja cru ou cozido na água. Apreciam, sobretudo e muito, o broto meio enterrado de uma palmeira anã que oferece maior quantidade de uma substância nutritiva semelhante. Pelos fragmentos do palmito cortado pelo pé, que esta prancha representa, o leitor compreenderá que cada um desses rolos custa a vida de uma árvore. Suas palmas, pelo menos, não se perdem e são aproveitadas para a alimentação das mulas, nas viagens através das florestas virgens. O carregador de palmitos dará uma ideia do mais belo tipo de negro de uma habitação rural. Sua vestimenta é simples e seu boné lembra bastante a forma de um capacete grego, com orelheiras levantadas. Nesse momento, ele chega da floresta e vai deixar seu machado no estabelecimento de seu dono, antes de levar para a cidade a carga que acabou de coletar no bosque. A121. Vendedor de alho e cebola. Aquarela sobre papel 15,5 por 20,9 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. O espírito do comércio e o hábito de basear os ganhos do Estado sobre o produto da alfândega preservaram para Lisboa e Buenos Aires a prerrogativa de considerável abastecimento de cebolas graúdas, as únicas consumidas no Rio de Janeiro. Mas depois de vários anos, o conhecimento estrangeiro introduziu o cultivo no Brasil e atualmente sabe-se aproveitar os rejeitos de cebola que, à sua chegada, começam a germinar para plantá-las imediatamente. Faz-se mais ainda. A experiência provou que, repartindo o pedaço da cebola ligado às raízes, são obtidas tantas mudas quanto forem os pedaços plantados separadamente na terra. Essa colheita, rápida e saborosa, é consumida quase toda ainda verde, recurso tanto mais lucrativo para o cultivador quanto lhe permite beneficiar-se da alta excessiva dessa indispensável cebola quando a chegada dos navios experimenta algum atraso. Quanto ao alho, são as províncias do interior do Brasil que fornecem o abastecimento necessário ao consumo da capital. No Rio de Janeiro, o alho e as cebolas são encontrados em algumas vendas do mercado de peixe. Aí são fixadas na forma de tranças de palha para serem distribuídas aos revendedores. A122. Negros saindo de um matadouro para levar aos açougues carne de porco. Aquarela sobre papel 15 por 21,3 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827.
Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, a maneira completamente selvagem empregada pelo negro vendedor para cortar um pedaço de carne é tolerada no Brasil. E para apreciar, sem restrição, a arte dessa culinária, é preciso superar a repugnância desse processo de corte. Na cena, carregadores a serviço de um matadouro saem para abastecer o açougue. Pode-se identificar um deles com 2 chaves suspensas no focinho do porco como sendo o que fechou a porta. Um outro portando um cesto de palha sobre o porco abatido, que retém o sangramento produzido pelo instrumento que o matou. Nesse tipo de comércio, os ratos, inquilinos intrusos, comem durante a noite no balcão e passam o dia de tocaia à espreita dos restos de carne que caem no chão. A123. Negros fabricando vassouras com restos de cordas feitas de fibras de palmeira. Aquarela sobre papel, 15,4 por 21,6 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré mostra 2 negros marinheiros fabricando vassouras com os restos de cordames feitos de galhos de coqueiros. É uma cena de tranquilidade num arrabalde à beira-mar. O rosto do primeiro exprime satisfação com seu trabalho, o que sugere serem negros livres que vivem da pesca feita com a canoa no segundo plano. O chiqueiro improvisado, o peru e o gado sobre as grossas cordas de navios são também mostras de que eles encontram um meio de sustento relativamente seguro com o fabrico de piaçabas. A124. Carregadores de leite vindo para a cidade. Aquarela sobre papel, 16,2 por 22,5 centímetros. Assinada e datada no canto esquerdo, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, o grande número de estrangeiros que hoje dobra a população do Rio de Janeiro aumenta bastante o consumo de leite, que, combinado sobretudo com o café e o chá, é de uso generalizado e renovado até 3 vezes por dia em quase todas as casas particulares. A cada manhã, o dono indica a seu escravo a quantidade de leite que lhe é confiada e o produto da venda exigido. O negro vendedor, embora meio bronco, ante o fato de ter que calcular para evitar a correção em caso de engano, tão pouco tarda em calcular o meio de se conseguir ilicitamente um copo de cachaça, sem alterar, entretanto, a soma prescrita. É o que ele faz durante o caminho ao adicionar ao leite um copo de água na presença de seus camaradas, na mesma bodega do comerciante que lhe vende o copo de cachaça. Um vendedor de bebidas já conhecido pelo seu excelente chocolate, pela sua probidade e fortuna, proprietário conhecido de uma chácara e de 2 ou 3 vacas, mandou fechar, por precaução com cadeados, as vasilhas de leite enviadas toda manhã pelo seu feitor. Detentor de uma cópia da chave desses cadeados, abria as vasilhas na presença de seus fregueses no horário indicado para saborear durante o almoço esse leite suculento, complemento de uma deliciosa xícara de chá, chocolate ou café. A121. Serradores. Aquarela sobre papel, 17,3 por 24 centímetros, assinada e datada embaixo à direita com as iniciais entrelaçadas, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1821. Procedência: François Debré, Paris; Madame Maurice, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro.
Segundo Debré, o espírito paralisante, a oposição geral a toda inovação, chegou a tal ponto, quando de nossa chegada ao Brasil em 1816, que mesmo no Rio de Janeiro, o proprietário de escravos serradores de tábuas, predisposto a favor desse modo de exploração rotineira, repugnava o estabelecimento de uma serraria mecânica em sua propriedade. A necessidade contínua de pranchas e o fluxo de troncos de árvores abatidas, mesmo na vizinhança da cidade, dão ainda uma ocupação permanente aos serradores de tábuas, escravos de diferentes comerciantes de madeira estabelecidos na Praia Dom Manuel e na Rua da Misericórdia, nas proximidades da prainha e ao pé da Igreja da Saúde. Os tipos de madeira que eles preferem são a canela, preta, marrom ou cinza, o óleo, árvore de copaíba, o ipê, madeira vermelha inatacável dentro da água, como provaram os pilotis encontrados em Veneza, a grapiapunha, de um amarelo esverdeado, madeira lisa muito procurada para os aros de rodas, o guarabu, madeira roxa mais dura, empregada na fabricação de carroça para os raios das rodas e para as macas. A siripira, marrom escuro, o mais forte e o mais duro de todos, reservado para peças de mecânica, eixos de rodas de carro, viaturas de transporte. Todas essas madeiras são geralmente muito pesadas. Examinando esta cena litografada, cujos detalhes são tão diferentes dos nossos usos, nota-se que a posição do cavalete, de uma combinação extremamente simples, transmite engenhosamente todo o peso da viga sobre o ponto de contato e oferece tanto mais segurança ao trabalhador, comodamente sentado, que a sua outra extremidade, por assim dizer, lançada no ar, perde mais de 3 vezes seu peso na razão da abertura do ângulo sobre cujo ápice ela repousa e cuja base se forma pelo afastamento dos 2 pontos de suporte, o que evita todo o balanço e protege a vida do trabalhador sentado no chão. As 2 estacas são colocadas realmente, senão que para opor uma firme resistência ao golpe da serra que se dá perpendicularmente. A126. Serradores horizontais. Aquarela sobre papel 18,4 por 24,3 centímetros, assinada e datada embaixo, à direita, Debré, 5 Jan, 1821, Rio de Janeiro. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, a posição do segundo cavalete oferece o mesmo sistema de forças, com a diferença que o pedaço de madeira serrado apresenta uma resistência ao corte da serra que é dado horizontalmente. Esses trabalhadores robustos e musculosos estão sempre cobertos de suor, apesar da lentidão de seu trabalho. Chamados ao particular, transportam um cavalete e são pagos à razão de 4 francos por dia, 2 patacas. As serrarias mecânicas fornecem 3 tipos de peças de madeira de construção: a viga, de 1 pé e 6 polegadas a 3 pés de enquadramento; a perna, de 6 a 8 polegadas de enquadramento; a prancha, a tábua, de 4 polegadas de espessura. Cada tipo tem 2 comprimentos diferentes. Ademais, a vegetação colossal do Brasil fornece as peças de madeira de uma dimensão incomum na Europa. A127. Calceteiros. Aquarela sobre papel, 17,1 por 21,1 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1824. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, a energia e o zelo despendidos desde 1816 até 1818 em todos os setores da administração brasileira para concorrer dignamente à solenidade da coroação de Dom João VI influíram igualmente na melhoria e na conclusão do calçamento das ruas e praças da Cidade Velha, tanto quanto da Cidade Nova do Rio de Janeiro, parte situada além do Campo de Santana.
Nessa circunstância, tratou-se especialmente de concluir todo o caminho que o cortejo real deveria percorrer, desde São Cristóvão até a Capela Real, o que determinou estabelecer um novo nivelamento para facilitar o escoamento das águas nas ruas da Cadeia, de São José e do Ouvidor, e a finalização do calçamento do Largo de São Francisco de Paula, onde se despejavam então as imundícies. Mas em 1822, o governo imperial, apreciando com razão a superioridade dos conhecimentos europeus, confiou a alguns estrangeiros a restauração do calçamento. E viu-se então surgir o calçamento muito bem feito da Rua São Joaquim, continuados até o Caminho Novo de São Cristóvão, e da rua que comunica da Ponte de Madeira do mesmo caminho até o Mata-Porcos, modelo de vários outros que atravessam em diferentes sentidos o vasto campo de Santana. Desta época de melhorias, o calçamento progressivamente estendido até a extremidade dos bairros nas ruas adjacentes facilitou a circulação de viaturas nas diversas partes da cidade, vantagem de primeira importância para o transporte dos materiais no momento em que as novas construções subiam de todos os lados. Emprega-se para o calçamento um granito cinzento bastante suave, única pedra de rocha que se encontra no Rio de Janeiro. As calçadas são lajeadas e o leito das ruas enrocados, isto é, pavimentados com pedaços de pedra irregulares, cujos intervalos são preenchidos de pequenos fragmentos da mesma pedra. Os negros são ainda encarregados desses trabalhos, que executam sob a supervisão dos brancos. A128. Engenho manual que faz caldo de cana. Aquarela sobre papel 17,6 por 24,5 centímetros, datada e assinada embaixo à esquerda, Rio de Janeiro, AV 1822, J.B. Debré. Procedência François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Foi apenas poucos anos antes de nossa chegada ao Rio de Janeiro que se começou a cultivar no Brasil a cana-de-açúcar caiena, de preferência a cana indígena. Na verdade, de uma espécie muito menor, pois o caule dessa última, de 5 a 6 pés de altura, não tem mais do que 18 linhas de diâmetro, enquanto que, ao contrário, a cana de caiena, da grossura de um braço de um homem, atinge regularmente até 25 pés, com a vantagem de poder suportar 3 cortes. É no mês de janeiro que cessam os trabalhos nas fábricas de açúcar e não recomeçam senão em abril. Durante esse intervalo em que reina um excessivo calor, os escravos se ocupam de cortar, limpar e replantar a cana-de-açúcar. Citaremos a cidade de Campos como destacada especialmente por seu comércio de açúcar. Situada ao pé de montanhas florestadas, os proprietários dessas belas usinas têm a dupla vantagem de explorar, nas suas possessões, toda a madeira necessária para a fabricação de suas caixas para o açúcar, segundo ramo de comércio dessa vila renomada por suas indústrias. A descrição do desenho. Essa pequena máquina, bastante comum, moinho de açúcar portátil, que vi instalada em uma das lojas do Largo da Carioca, serve para espremer o caldo de cana, xarope de açúcar. A simplicidade do mecanismo desse pequeno modelo necessita um negro a mais colocado atrás da máquina para repassar a cana já amassada entre o outro cilindro que deve esmagá-la pela última vez. A pequenez da máquina e a pouca força do motor representados só permitem esmagar a pequena cana indígena. O mais inteligente dos negros é encarregado de introduzir a cana entre os cilindros e retirar os pedaços esmagados. Esses bagaços amassados e ainda cheios de substância, dados como alimento aos cavalos e aos bois trabalhadores, lhes fortificam e engordam em pouco tempo. No fundo da loja vê-se uma mesa e seu banco preparados para os consumidores que vêm beber, ou somente comprar uma certa quantidade de caldo de cana, vendida sob medida.
A revista Veja revelou, em 2006, que o movimento descrito por Debré nesta aquarela não é o do funcionamento real do engenho, que deveria se movimentar na direção oposta. A129. Carro de boi transportando carne. Aquarela sobre papel 15,2 por 22,4 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita. Rio de Janeiro, J.B. Debré, 1822. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimam, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, nos países meridionais em geral, mas principalmente no Brasil, localizado sob a influência de um clima quente e úmido, pouco se usa a carne insípida do boi, que se definha sempre devido às pastagens de capim aguado, tão carentes de substância que é preciso remediar durante a viagem, dando 2 vezes por semana sal para alimentar os animais. Precaução que não lhes impede de sempre chegarem extenuados ao Rio de Janeiro. O abastecimento de bois é particularmente feito pelos habitantes de São Paulo, Taubaté, etc. Os capitalistas dessa província, para esse gênero de comércio, empregam os agentes chamados capatazes, que enviam à província de Curitiba para comprar os animais, encontrados sempre reunidos em grande número nos campos vizinhos de sua capital. É regularmente nos meses de setembro e outubro que os capatazes chegam a esses campos, trazem suas tropas a São Paulo e, em seguida, se encaminham ao Rio de Janeiro para chegarem antes dos meses de janeiro e fevereiro, evitando, assim, atravessar as pastagens durante a floração do timbó, planta venenosa parecida com a violeta. Em 1816, os açougueiros do Rio de Janeiro compravam sua carne do único abatedouro, então arrendado a um rico negociante encarregado do abastecimento. Mas esse monopólio cessou sob o Império, e desde então cada açougueiro compra seus bois e, mediante uma retribuição, os abate no açougue. Os negros ajudantes do estabelecimento transportam a carne aos proprietários. Antes da chegada da corte de Portugal ao Rio de Janeiro, consumia-se muito pouco a carne bovina, e assim as pontas, as entranhas, miúdos, mesmo a cabeça, eram doadas gratuitamente aos cidadãos que se apresentassem ao matadouro. O desenho representa uma parte do exterior do abatedouro no Rio de Janeiro, situado na rua Santa Luzia, e a partida de um carro de bois carregado de carne fresca destinada ao abastecimento de um dos estabelecimentos públicos dessa capital. Vêem-se também, no prolongado dessa mesma rua, 2 negros do matadouro, cada um levando sobre a cabeça um quarto de boi destinado aos açougueiros da cidade. Sobrecarregados com esse pesado fardo, eles aceleram seu passo à cadência de um refrão que cantam durante o caminho. A130. Soldados de cavalaria acompanhando uma pipa d'água. Aquarela sobre papel 18 por 25,7 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1822. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimam, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré registra um branco acorrentado. A legenda em francês esclarece: soldado de cavalaria escoltando um tonel d'água para o quartel, a carroça sendo conduzida por militar condenado aos trabalhos forçados. Alguns detalhes acrescentados pelo artista francês mostram, entretanto, que a condição de prisioneiro era melhor que a de escravo. Existe uma bandagem protegendo seu tornozelo da calceta de ferro presa ali e ligada ao seu joelho, o que lhe permite muito mais movimentos que os grilhões usados pelos escravos. O prisioneiro olha de esguelha para uma negra e um negro de ganho aguadeiros que, ironicamente, parecem mais livres do que ele. O soldado parece também insatisfeito de escoltar o prisioneiro a pé com suas esporas e o pesado sabre de cavalaria.
No segundo plano está o chafariz, provavelmente o da estrada de Mata-Cavalos, atual Riachuelo, inaugurado em 1817, com os morros de Santa Teresa ao fundo. A131. Carpinteiro indo para o trabalho. Aquarela sobre papel 18,7 por 25,1 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda. Debré, Rio de Janeiro, 1821. Procedência: François Debré, Paris. Madame Morise, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, deve-se atribuir o estado estacionário da arquitetura no Brasil ao abuso rotineiro de permitir empregar nas obras de construção operários ainda inábeis e quase sem energia. Daí vem o preço excessivo dos materiais e da péssima construção das casas térreas que margeiam ainda hoje a quase totalidade das ruas do Rio de Janeiro. Desses prédios, nos menores em construção, tudo se executa no local e por diária, tanto para o operário como para os empreiteiros dos trabalhos. E ainda esses empreiteiros, proprietários de um grande número de escravos, empregam, por especulação, seus negros como operários, a fim de receber seus salários ao final de cada semana. Algumas vezes mesmo, não satisfeitos de fazer os proprietários dos prédios, em construção, pagarem a aprendizagem de seus operários inábeis, abusam do privilégio de aproveitar até os próprios negros como ajudantes. Estes, verdadeiros esqueletos ambulantes, ainda extenuados das fadigas de sua travessia e da inteligência mal desenvolvida, executam lentamente, de modo muito imperfeito, o que lhes é ordenado então a grandes golpes de chicote. Não menos inábil para calcular a cubagem da madeira, para lhe cobrar com mais economia, o carpinteiro, por seu lado, desperdiça peças soberbas, que reduz em pequenos pedaços. Essa perda de tempo e de material resulta ruinosamente para o proprietário, forçado a construir uma fonte de riqueza fácil para o mestre de obras, condutor e empreendedor de trabalho de construção, que repugna mudar de métodos tanto por amor próprio como para evitar qualquer inovação no trabalho de seus operários, rotineiros como ele e pouco capazes, aliás, de acrescentar qualquer coisa que seja ao que aprenderam. Mostrei no desenho a vaidade do escravo operário de um homem rico, mandando carregar, por negros de ganho, sua bancada de carpinteiro, ao se encaminhar para o trabalho. Ao longe vê-se um esqueleto de prédio já coberto, erguido às pressas para abrigar os operários. A132. Jangada. Jangada. Trem de bois dante le liaison du filament du palmier. Aquarela sobre papel 14,3 por 19 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1828. Procedência: François Debré, Paris. Madame Morise, Paris. Roberto Reimann, Paris. Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, o abastecimento de madeira de construção para o Rio de Janeiro vem em grande parte das províncias do sul do Brasil, em razão da facilidade de transporte que oferecem os numerosos rios mais ou menos navegáveis que atravessam suas florestas virgens, e vem se lançar em seguida na Bahia. Assim, feitos os cortes de madeira e marcadas, são jogadas nos rios à beira dos quais se encontram. A correnteza se encarrega de fazê-las atravessar as diferentes cataratas. Depois são recolhidas, então, nos últimos leitos navegáveis, para compor a engenhosa jangada. Com efeito, uma palmeira jovem, cujo caule o brasileiro amassa a golpes de marreta e que logo sob suas mãos não é mais que um feixe de longos filamentos fibrosos, servem para ligar as peças de madeira que ele quer reunir. Essas jangadas de construção simples levam um mastro, quase sempre sustentados no seu centro por uma grande piroga que serve de abrigo aos marinheiros que lhes conduzem ao porto comercial da cidade, lugar do desembarque. O mais movimentado dos portos da capital é aquele da Praia Dom Manuel. Em seguida vem aqueles da Prainha, do Saco do Alferes e outros.
É pela variedade da cobertura das duas canoas brasileiras reproduzidas, uma das quais é de esteira e outra de couro de boi, que se reconhece a diferença de região em que são usadas. Assim, a canoa amarrada perto do aterro vem indubitavelmente das províncias de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, ricas de seus imensos rebanhos cujos couros são a base especial do comércio e da indústria dos habitantes do sul do Brasil. Os buracos furados nas extremidades de cada peça de madeira descarregada na praia e os laços desfeitos esparsos ao lado delas complementam os detalhes aumentados da construção de uma jangada dessa natureza. A133. Quitandeiro de canoa. Vivandir Marran. Aquarela sobre papel 14,5 por 20,3 centímetros. Assinada e datada embaixo, à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1828. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi publicada na Viagem Pitoresca, sobrevive em 1828 algo da tradição portuguesa que impedia o desembarque de estrangeiros, como ocorrera 60 anos antes com o capitão inglês James Cook e o naturalista Joseph Banks, no Brasil. O rigor dessas leis fazia proliferar esse tipo de mascate marítimo, em geral homens livres que levavam de canoa todo tipo de mantimento até os navios. Frutas e os mais variados tipos de bebidas eram vendidos aos marinheiros, que nesse instantâneo de Debré estão comprando uma bolacha e uma caneca de chá ou café. A134. Embarque de cavalos para a Praia Grande. Aquarela sobre papel 15,7 por 21,4 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Carimbos posteriormente aplicados por Roberto Reimann, cerca de 1938. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi publicada na Viagem Pitoresca, Debré registra um embarque de cavalos para a Praia Grande, atual Niterói, do outro lado da Guanabara. Ali ficava uma das residências oferecidas à família real no Rio de Janeiro. Segundo Debré, imediatamente após o fim dos funerais da rainha, Dona Maria, os médicos da corte aconselharam o príncipe a buscar o ar puro e salutar da Praia Grande. Logo, os habitantes deste belo lugar souberam aproveitar todas as ocasiões para conseguir que a atenção do soberano se voltasse para eles, e para um deles, proprietário da casa mais imponente, foi uma distinção oferecê-la como presente ao príncipe para a residência. O presente foi aceito e mais tarde recompensado com honrarias. Um dos médicos da corte quis imediatamente oferecer, na sua casa de campo, um aposento confortável ao Conde da Barca, ministro das Relações Exteriores. Esses exemplos encontraram imitadores e, em pouco tempo, tudo ficara pronto para o acampamento provisório da corte. A135. Pelota. Embarcação brasileira. Aquarela sobre papel 15,7 por 24,5 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência, François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, percorrendo no Brasil o solo fértil da província do Rio Grande do Sul, muitas vezes entrecortada de lagos e rios, encontra-se o Rio das Pelotas, nome emprestado de uma espécie de bote improvisado feito com couro de boi, do qual se servem para atravessar aquele mesmo rio durante suas frequentes cheias. É ao habitante do Rio Grande do Sul, sempre habilidoso para utilizar os couros de seus enormes bois,
que se deve essa feliz invenção, como os aperfeiçoamentos da barca pelota. A pelota mais simples é a primeira do nome. É aquela que o cavaleiro isolado faz com um couro da sela de seu cavalo e na qual ele guarda seu porta-manta e suas roupas. Jogando-se em seguida a nado, precedido por seu negro e seu cavalo, ele reboca com o seu laço essa verdadeira pelota de couro impermeável que flutua facilmente com ele. A pelota arredondada, superior à precedente, destina-se especialmente ao viajante que carrega bagagens. É uma caixa plana feita de couro de boi, cujas bordas salientes são acertadas nos cantos por meio de tiras. Essa estrutura leve pode transportar mesmo uma mulher e uma criança, mas nessas circunstâncias o fundo é guarnecido com palha. Apresentamos, em seguida, a pelota cuja forma mais se aproxima daquela do bote. É um couro de boi dobrado na sua largura e costurado nas suas duas extremidades de maneira a formar um saco mais largo do que profundo, onde se sustenta o afastamento de sua abertura, submetendo-se solidamente dois pedaços de madeira colocados transversalmente a 7 polegadas abaixo da borda. O saco adquire, então, suficientemente, embora de uma maneira imperfeita, o alargamento do bote na sua parte superior para boiar sem dificuldade, enquanto que, ao contrário, sua parte mergulhada na água gradualmente afinada até a dobra que lhe serve de quilha, mantendo-se naturalmente o equilíbrio. Basta, portanto, ao viajante sentar-se a cavalo sobre sua bagagem, de maneira que seus pés afastados pesem sobre o fundo, para fazer ao mesmo tempo o carregamento e o lastro dessa pequena embarcação improvisada. A 136. Pampeiro. Aquarela sobre papel 14,7 por 20,8 centímetros. Assinado J.B. Debré, ao Brasil, 1825. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré registra sua experiência com as grandes ondas levantadas pelo pampeiro, ou minuano, o vento que sopra do sudoeste no início do inverno. A estação deste vento frio e seco, que vem da Argentina e penetra no Brasil pelo Rio Grande do Sul, atingindo o Paraná e Santa Catarina, permitiria calcular que Debré começou seu retorno por mar em maio ou junho. Ocorre, porém, que esta aquarela foi datada de 1825, quando o artista estava ainda pintando a coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro. Essas ondas, que parecem fabulosas na aquarela, subindo violentamente como se fossem uma cordilheira, afundariam em julho de 1839, durante a Guerra dos Farrapos, o veleiro Rio Pardo. O artista registrou também o tempo aberto e ensolarado, uma característica do pampeiro. A 137. Ripas de palmeira. Aquarela sobre papel 15,6 por 22 centímetros. Assinada e datada sobre a tora, à direita. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré mostra ripas usadas nas construções a pau a pique. Segundo Debré, é também com o comerciante de madeira de construção que o empreiteiro de construção se abastece de ripas. Elas são feitas no Brasil com a madeira de palmeiras novas. São escolhidas para fabricá-las os coqueiros e esguios que crescem nos desfiladeiros das serras. As ripas têm 3 polegadas de largura por 18 linhas de espessura e 15 a 18 pés de comprimento. São os negros empregados nas roças que as fabricam por conta própria em seus dias de descanso. Em seguida, vão vendê-las aos mestres dos portos situados às margens dos diversos rios do interior.
Cada feixe é feito com 12 a 15 ripas e o preço varia de acordo com o comprimento. São transportadas em embarcações que chegam pelos rios afluentes da Bahia. A138. Pedreira. Aquarela sobre papel 16,2 por 22,3 centímetros. Assinada e datada sobre a pedra embaixo à esquerda. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. O granito é a única pedra de construção fornecida pela natureza no Rio de Janeiro. Ele é empregado geralmente em pedaços de espessuras diferentes e cortado exclusivamente para servir de pedra angular das grandes residências. Esta qualidade de pedra, pouco suscetível de ser unida com a cal que se usa, precisa ser muito espessa nos muros que são levantados. As pedreiras exploradas no sopé do Corcovado, nos morros que se prolongam à direita do subúrbio do Catete, e aquelas localizadas à esquerda, na base do outeiro da Igreja de Nossa Senhora da Glória, perto do mar, são compostas, segundo os naturalistas, de guinaíce porfírico. De outros morros isolados, situados até mesmo na cidade, à direita do Campo de Santana, e que se estende até a Praia Formosa, desaparecida, atual Cais do Porto, extremidade da Cidade Nova, são formadas de guinaíce fácil de cortar e de granito cinza azulado mais duro, geralmente empregado nas grandes construções. Se o granito tirado da Pedreira da Glória é o mais branco de todos, é também o mais macio e o mais barato, por ser o mais fácil de ser explorado. Ele é empregado de preferência nas partes da construção que precisam ser esculpidas, como balustradas, vasos, etc. O desenho representa a exploração de uma pedreira de granito situada no sopé do morro onde se eleva a igreja de Nossa Senhora da Glória. Ao fundo, alguns bois de carro pastam em liberdade na praia, perto do mar e perto dos barracões destinados aos pedreiros. A139. Talha de lenha. Aquarela sobre papel 16,1 por 21,7 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na Viagem Pitoresca, Debré mostra como o abastecimento de lenha, único combustível doméstico daquela época, era também feito por embarcações do interior para a capital. O mesmo sistema era empregado para o transporte de diversas madeiras de construção. Perto das faluas amarradas no ancoradouro, está mais um exemplo das vendedoras que oferecem suas mercadorias na calçada, neste caso, com porcos soltos ao lado. A140. Carreto de madeira. Aquarela sobre papel 16,3 por 22 centímetros, assinada e datada embaixo à direita, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris; Madame Morise, Paris; Roberto Reimann, Paris; Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro; Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. No desenho da carreta, charrete de canga do primeiro plano, encontramos a besta amansada pelo paulista parada dócil na frente da extremidade de sua longa rédea largada às suas patas, uso adotado pelos tropeiros da província de São Paulo, e ainda aquele de fixar por correias largas as peças de madeira carregadas na carreta, procedimento importado da província de Santa Catarina. No plano afastado, à direita, caminha lentamente um carro de rodas maciças e eixo giratório atrelado a 4 bois. Transporta uma enorme viga, na extremidade da qual está sentado um negro para servir de contrapeso. A141. Carvão.
Aquarela sobre papel 14,2 por 21,5 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1822. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, vê-se chegar diariamente ao Rio de Janeiro um grande suprimento de carvão de lenha trazido do interior, seja a lombo de burro, seja por embarcação, meio este mais econômico e mais expedito. Os brasileiros medem o carvão por carga de mula, isto é, o conteúdo de 2 jacais, paneiros de 6 palmos de comprimento por 2 palmos de diâmetro. Quantidade que se vende a 1.320 réis, 7 francos da França. Mas todos os consumidores sabem também que, em consequência de um abuso tolerado entre os mascates de carvão, os 2 paneiros que eles conduzem são um pouco mais estreitos do que a medida do fabricante. A142. Escravo negro conduzindo tropas na província do Rio Grande. Aquarela sobre papel 15,3 por 22,1 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré registrou o negro escravo conduzindo um rebanho de mulas. O peão negro, coberto por um poncho, com suas botas e segurando o chicote, demonstra brio ausente dos escravos do Rio de Janeiro. A143. Campeiros, proprietários de tropas na província do Rio Grande. Aquarela sobre papel 15,3 por 21,6 centímetros. Assinada e datada embaixo, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré mostra, no primeiro plano, o gaúcho recostado em sua sela e, no segundo, montado a cavalo ao lado do negro pastoreador. Notar o sabre de cavalaria preso ao baudrier a tiracolo sobre a túnica militar azul que, no cavaleiro, está coberta pelo poncho. Segundo Debré, o respeito por alguma patente militar fazia com que todo estrangeiro que chegasse ao Rio de Janeiro com a intenção de percorrer o Brasil receba um passaporte no qual o governo lhe concede uma patente militar suficientemente elevada para assegurar a consideração de todos os habitantes. A144. Carregadores de café a caminho da cidade. Aquarela sobre papel 15,9 por 22 centímetros, assinada e datada no canto à esquerda, J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré, o cafeeiro por excelência, esse útil arbusto conhecido há apenas 60 anos no Rio de Janeiro, atualmente se cultiva com cuidado no Brasil e se tornou, pela bela quantidade de seu fruto, um excelente negócio para o fazendeiro que a ele se dedica, pois o café da província do Rio de Janeiro, especialmente, compete com o preço da moca. Quanto à sua cultura, é necessário, nas boas terras do Brasil, plantar as mudas do cafeeiro a 7 pés de distância uma das outras, para evitar que elas não terminem por se abafar mutuamente. Mas nas terras medíocres, basta um intervalo de 4 a 5 pés. Ao final de 4 ou 5 anos de plantação, já se pode recolher alguns frutos,
Mas para isso é necessário destruir constantemente as ervas daninhas que não param de invadir as plantações novas. Assim, calcula-se a manutenção dessa cultura na proporção de 1 negro por 1.000 pés de café. Os pesos e a medida empregados no comércio do café e do açúcar no Brasil são o alqueire, medida portuguesa, e a arroba, tipo de peso. O alqueire pesa 2 arrobas e a arroba pesa 32 libras. O saco de café recebido no comércio pesa 128 libras e contém 2 alqueires. O preço da arroba de café varia de 20 a 30 mil réis. Quanto ao transporte, muitas vezes penoso em função da extensão do trajeto, é necessário, para fazê-lo sem inconvenientes, não somente recorrer a um número de carregadores igual àquele dos sacos, mas principalmente a um chefe puxador capaz de animar a tropa por seus cantos improvisados. Toda a coluna é dirigida por um capataz, hábil por munir-se de um chifre de boi ou carneiro, troféu protetor que leva à mão e que para ele é um talismã contra todos os males que possam ameaçar sua tropa em marcha. Mais uma vez que a coluna chega ao seu destino e é paga, a igualdade retoma seus direitos e a confraternização é realizada no cabaré vizinho, na venda mais perto. A145. Gaúchos condutores de tropas. Aquarela sobre papel 16,5 por 22,9 centímetros. Assinada e datada embaixo J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Segundo Debré. Nessas regiões, o peão aguerrido é indispensável ao viajante que se expõe aos perigos de uma longa caminhada através dos campos ermos. Por isso, a primeira requisição do estrangeiro procuram trazer-lhe um indivíduo cujo aspecto não deixa dúvida quanto à força e à audácia. Os amigos acrescentam uma recomendação tranquilizadora: é um homem para 10. Para uma caravana numerosa, o primeiro guia contratado tem o direito de escolher um outro companheiro. Para uma longa travessia, o preço habitual é de 80 francos, um dobrão para cada um, que nada exigem adiantado. No caminho, o peão marcha à frente do patrão, sonda o terreno e, ante qualquer obstáculo ou qualquer animal perigoso, se expõe em primeiro lugar. Não é preciso se preocupar com a alimentação desse fiel companheiro de viagem, sempre munido de uma pequena provisão de fumo e aguardente. Ao cair da noite, atravessando campos cheios de rebanhos em liberdade, pega um boi a laço e, depois de matá-lo, corta um pedaço que envolve num naco de pele ainda quente, abandonando o resto às feras. Chegado ao seu destino, o viajante paga o guia e ambos se tornam estranhos entre si. Em qualquer outra posição, é geralmente perigoso para um viajante isolado encontrar um charrua, pois este, sempre ávido de patacões, não tem nenhum escrúpulo em assassinar o estrangeiro para apropriar-se do dinheiro ou mesmo de um simples colete que ambicione. A146. Repouso de mineiros. Aquarela sobre papel 18,5 por 25,7 centímetros. Assinada e datada embaixo à esquerda. Rio de Janeiro, 1822, J.B. Debré. Procedência: François Debré, Paris, Madame Morise, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Nesta aquarela, que não foi reproduzida na viagem pitoresca, Debré buscou representar os trajes característicos dos habitantes de Minas Gerais, com seus enormes chapéus, cujas abas imensas podiam ser ajustadas com cordões. Um mineiro à esquerda, atravessando a ponte com o cachorro, as tem levantadas. Já o chapéu do mineiro do centro tem as abas arriadas. No lado esquerdo da aquarela aparecem primeiro um paulista com um poncho vermelho ao lado de um gaúcho com um poncho azul e seu chapéu de aba estreita e copa alta. A147.
Tropeiros Pobres de São Paulo. Aquarela sobre papel 15,2 por 22,4 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Carimbos posteriormente aplicados por Roberto Reimann, cerca de 1938. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Esta aquarela não foi aproveitada por Debré no álbum Viagem Pitoresca, e por isso não dispomos de comentários do próprio artista a respeito desta imagem. A legenda manuscrita, intitulada Tropeiros Pobres de São Paulo, diz o seguinte: aqui se vê um grupo de condutores de mulas que entram para repousar numa grande parada da estrada, composta, como de costume, de um amplo armazém onde se conservam as mercadorias e os arreios, e no qual os viajantes encontram abrigo para passar a noite. A primeira tarefa de um desses tropeiros é cuidar das ferramentas das mulas, enquanto os outros cuidam do resto. Os grandes cestos verdes à esquerda estão cheios de tabaco em corda. O saco, no centro, feito de pele de boi, serve para transportar grãos, queijos, etc. A tropa incluía também, entre seus integrantes, escravos, como este negro, descarregando um pesado saco de mercadorias. Outros membros da tropa andavam da mesma forma pobremente vestidos. Somente os líderes parecem ter usado a indumentária mais elaborada, geralmente associada aos tropeiros. A148. Tropeiros Pobres de Minas. Aquarela sobre papel 15,8 por 21,6 centímetros. Assinada e datada embaixo à direita. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1823. Carimbos posteriormente aplicados por Roberto Reimann, cerca de 1938. Procedência: François Debré, Paris, Madame Maurice, Paris, Roberto Reimann, Paris, Raimundo de Castro Maia, Rio de Janeiro, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Esta aquarela não foi aproveitada por Debré no álbum Viagem Pitoresca, e por isso não dispomos de comentários do próprio artista a respeito desta imagem. A legenda manuscrita, intitulada Tropeiros Pobres de Minas, diz o seguinte: esses condutores de tropas são reconhecíveis pela espécie de lança ou chicote que lhes serve de apoio em sua marcha. A atitude desses pobres tropeiros aqui reproduzida foi fielmente observada e é assim que se pode vê-los comumente. Repousam numa parada que se encontra no caminho das minas. O fundo da imagem dá uma ideia da topografia da região. A149. Retorno dos escravos de um naturalista. Aquarela sobre papel 18 por 22 centímetros, assinada e datada embaixo à esquerda. J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Procedência: família Debré, Paris, Noy de Serrano, Paris, Geneviève e Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Segundo Debré, um negro capaz de ser um bom escravo de um naturalista pode se considerar como o modelo do mais generoso companheiro de viagem, cuja inteligência iguala o devotamento. Também vimos frequentes exemplos de generosidade exercida por naturalistas estrangeiros que, vindos de visita ao Brasil, ao retorno de suas excursões ao interior, deram liberdade a seu fiel companheiro de viagem em recompensa de seus penosos serviços. Esse negro, não somente orgulhoso de sua liberdade, o é ainda de sua operosidade, tendo adquirido, junto ao seu libertador, uma iniciação de habilidade na preparação de objetos de história natural, o que o tornam procurado como guia por outros estrangeiros. Mas desta vez, antes de partir, ele impõe uma quantia acordada pagável na volta, e como homem livre, desta vez, começa uma primeira viagem de negócio. É fácil reconhecer o negro do naturalista e a sua maneira de transportar uma serpente viva
ou ao seu enorme chapéu de palha eriçado de borboletas e insetos, espetado em longos alfinetes. Anda sempre armado de seu fuzil e leva sua caixa de insetos a tiracolo.